Você sabia que o gelo lá do Polo Norte, ele derrete todos os anos? Sim, a água congela todos os anos e esse gelo, né, que ele é resultado, ele acaba derretendo todos os anos. Você sabia disso? Pois então assista esse vídeo até o final para você saber sobre esse conceito e todos os outros que provavelmente vai cair esse ano. Tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, então, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. Fala aí, vestibulando e vestibulanda, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Vamos lá! Em primeiro lugar, é importante com que você saiba o contexto. Então, como que aconteceu esse debate sobre aquecimento global? Bom, primeiro vieram as industrializações, onde aumentou muito a produção e o consumo de recursos naturais. Com esse consumo tão elevado, acabou gerando uma elevação na temperatura do planeta Terra. Sim, e aí que veio o debate internacional. Precisamos utilizar os recursos naturais com sabedoria, ou seja, de forma racional. Nós precisamos saber então como nós podemos utilizar esses recursos naturais sem acabar com eles na natureza. E falando em aquecimento global, você acredita que todas as pessoas acreditam que esse aquecimento global de fato ele existe? Sim, todo mundo. Mas e aquelas pessoas que não acreditam em aquecimento global? Até elas acreditam. Sério, Arnaldo? Sim. Você não sabia dessa informação? Então, já não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e suas amigas para saber sobre isso. E aí, claro, né? Como é que você pode me falar disso, Arnaldo? Bom, em primeiro lugar, o aquecimento global ele é um fenômeno natural. Então, se não fosse por esse efeito estufa, nós estaríamos em uma era do gelo. Então, Arnaldo, você está falando que você não acredita em aquecimento global ou que ele seja bom? Não, eu não estou falando isso e assista até o final para você entender isso. E aí, nós precisamos entender como é que evoluiu o aquecimento global e principalmente os impactos ambientais até chegar nas discussões de hoje. E aí é muito importante de você lembrar o seguinte: bom, aumentou a produtividade como eu havia falado no começo do vídeo. E aí nós vamos ter o quê? A elevação das temperaturas. As elevações das temperaturas, mas não as globais, mas sim as locais, nas cidades. Nós começamos a perceber que nós, seres humanos, interferimos nas cidades, e principalmente de uma forma muito intensa, formando as ilhas de calor. Então, peraí, agora que nós sabemos sobre essas ilhas de calor e sobre esse aumento na temperatura, nós podemos relembrar que nós, seres humanos, também acabamos com a flora e com a fauna. Só que o que acontece? E isso é de uma forma direta? Sim e também não. Porque além de nós extrairmos, fazermos a extração vegetal e animal, nós teremos a elevação da temperatura. Aumentando a temperatura, nós vamos mexer e interferir no ecossistema, em toda aquela cadeia e teia alimentar que estava em estado clímax. E aí, é muito importante de você lembrar da geografia física. Dentro da geografia física, claro que nós precisamos ter a variação de latitude, então quanto mais perto do polo, mais frio vai ficando. Mas não é por isso que vai ser congelante. Se a temperatura do planeta Terra for muito alta, pode ser que essa temperatura nos polos seja um pouco abaixo, ou seja menos quente. Então pode ser que o polo seja quente. Por exemplo, se nós chegarmos na atmosfera primitiva. Já pensou nisso? Sim, foi naquela época onde nós tínhamos uma temperatura do planeta Terra muito quente. Tudo bem até aqui? E aí eu gosto sempre de fazer uma analogia com todo mundo. Pense o seguinte, imagina que você vai beber uma água e aí você coloca água no copo e você vai colocar umas pedrinhas de gelo. O que vai acontecer? Aquela temperatura da água vai aumentar conforme o tempo vai passando? Não, enquanto o gelo não derrete. Mas quando o gelo derreter, aí sim a temperatura da água vai aumentar. Então é muito importante de nós compararmos com o mundo. Sim, é como se essas pedrinhas de gelo fossem as calotas de gelo, então, que tem espalhadas pelo mundo, principalmente nos polos. E aí, o que acontece? Se essas calotas de gelo derreterem, não vai ter alguém, ou melhor, não vai ter nada que possa controlar essa temperatura, ou seja, equilibrar a temperatura. E aí você já sabe, derretendo o gelo, como nós estamos fazendo com o aquecimento global, com certeza a temperatura do planeta Terra vai aumentar também. Como eu havia falado, então, nós temos o contexto de industrialização, onde nós vamos ter a fase do capitalismo industrial que vai aumentar muito a produtividade.
Ótimo, porque aumentou o acesso às pessoas, mas por outro lado, o que aconteceu com a industrialização? Padronizou os modos de vida, padronizou como as pessoas vivem. E isso é um problema muito sério, porque a globalização, então, ela vai apagar, vai ocultar muitas culturas e muitos modos de vida. Além disso, também aumentou a segregação social. E aí que está a globalização. O que foi a globalização? O aumento do fluxo de informações e comunicação, assim como nós estamos agora. Ou seja, pessoas do mundo inteiro podem se conectar com a globalização e principalmente povos pequenos ou de menor número podem se expressar, podem ter voz. Por outro lado, com a globalização, esses povos que têm voz, principalmente com as mídias sociais, eles acabam sendo suprimidos pelo quê? Pela massiva, pela padronização do consumo. Ou seja, pelo modo de consumo que foi reduzido, que foi padronizado. Então as pessoas elas podem ter várias roupas e de cores diferentes, mas os cortes das roupas das pessoas costumam ser muito parecidos. E aí sim é um reflexo, é um dos desdobramentos desse capitalismo. Falando em desdobramento, vamos falar sobre alguns desdobramentos, ou seja, consequência desse aumento da temperatura do planeta Terra. Então, como eu havia falado, esse aumento da temperatura do planeta Terra é muito negativo, é horrível para nós. Por quê? Bom, primeiro que com as cidades nós aumentamos o desnível entre o microclima. Por quê? Aqui nas cidades nós vamos ter as ilhas de calor, ou seja, as temperaturas elas vão ser muito concentradas e muito quentes, devido ao albedo muito baixo da superfície. Ou seja, vai aumentar cada vez mais a absorção dos raios solares. Além disso, claro que nós vamos depois expandir essa alteração de local para global, provocando e aumentando, intensificando ainda mais o aquecimento global. E aí virá uma série de problemas respiratórios da população. Por quê? Porque a poluição vai ficar muito concentrada. A poluição ficando muito concentrada, a população, aí quem tem rinite assim como eu, vai saber muito bem. Quando chega o inverno, o que acontece? A circulação do ar é pior. Aumenta a concentração de poluentes no ar. Aumentando a concentração de poluentes no ar, o que vai acontecer? Vai aumentar também as doenças, as gripes, as suas idas até o hospital. E ainda, para piorar, com esse aumento da temperatura, imagina se todo o gelo dos polos derreter. Sabe o que vai acontecer? Muitas cidades e países litorâneos vão sumir. Por que vão sumir? Porque o nível do mar vai subir tanto que vai acabar detonando muitas cidades litorâneas. E aí, se você tem uma casa na praia, se preocupe com isso. E aí vamos fazer 3 críticas importantes. A primeira delas é: as leis estão cada vez mais sendo flexibilizadas. A Amazônia está perdendo espaço, principalmente com o agronegócio, com as madeireiras ilegais e também com os garimpeiros, invadindo terras indígenas, invadindo florestas. E claro, sem as florestas nós vamos ter uma intensificação nessas temperaturas. Além disso, nós vamos ter o consumo consciente. Claro que ele é muito importante. Então aquele consumismo desenfreado, que além de deixar as pessoas mais pobres, chega a ser doentio, ele vai acabar consumindo muito mais produtos, muito mais recursos naturais, principalmente de forma desnecessária. E é por isso que nós precisamos ter o consumo consciente. Fazer com que os recursos naturais que são utilizados seja otimizado. Ou seja, nós não podemos desperdiçar produtos, nós não podemos simplesmente jogar fora e tornar descartáveis. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que esses recursos naturais, eles não são renováveis. E aí, o que vai acontecer? Vem o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo entre várias nações do mundo que vão principalmente focar na emissão dos gases estufas. Lembrando que esses gases estufas, eles impedem com que os raios solares saiam do planeta Terra, aumentando a sua temperatura. E olha só que importante, quando você está observando esse fenômeno, então os países do mundo inteiro estão se reunindo para evitar a emissão de gás carbônico e o Brasil o que faz? Nada. Inclusive, não se esqueça que o Trump, ele saiu do Acordo de Paris, aí veio o Biden e voltou com os Estados Unidos para o Acordo de Paris. O Brasil, com tanto desmatamento, até vários países estão querendo não comercializar mais com o Brasil, principalmente a Europa. Lembrando que a Europa é o segundo maior consumidor do Brasil, viu? Triste isso, não é mesmo? E principalmente esse Acordo de Paris vai cair no seu vestibular, beleza? Bom,
Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e suas amigas. Até uma próxima e tchau, tchau!